Você quer conhecer mais sobre esse tratamento que pode mudar a história da sua doença retiniana? Vem comigo que hoje a gente vai conversar um pouco sobre injeções intraoculares. Eu sou a Maria Luísa, sou médica oftalmologista, especialista em doenças da retina e da úvea, e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre essa medicação que pode ser tratamento para doenças como degeneração macular, retinopatia diabética, entre tantas outras, e que muda a história visual dessas doenças. Mas o que são as injeções? São medicações que precisam ser injetadas dentro do olho para que possam tratar algumas doenças específicas da retina ou algumas inflamações. Uveites também podem ser tratados através de injeções intraoculares. E aí vocês me perguntam, mas por que injeção? Essas medicações, elas só conseguem funcionar se elas estiverem dentro do olho. Não adianta a gente ingeri-las, não adianta pingar em forma de colírio, elas realmente precisam ser injetadas dentro do olho. Outra pergunta muito comum que eu ouço no meu consultório é: quantas injeções eu vou precisar? Isso vai variar bastante de doença para doença. Algumas doenças, como as membranas do míope. Mas o que é isso? Bem, a gente ainda vai ter vídeo sobre alta miopia, não é sobre isso que eu estou falando, mas a informação que eu quero que vocês tenham aqui nesse vídeo é que, se for a membrana do míope, algumas vezes uma injeção já é suficiente. Classicamente, a maioria das principais doenças são as retinopatias diabéticas e as degeneração maculares, que eu gosto muito de falar aqui. Por quê? Porque elas são as principais causadoras de cegueira irreversível no mundo. O que isso significa? A degeneração macular, ela é uma grande causadora de cegueira em maiores de 65 anos, ela é a maior, e a retinopatia diabética, ela é a maior causadora de cegueira em pessoas adultas. Qual é a maior causadora de cegueira? É a catarata. Mas como a catarata é uma causa de cegueira que pode ser revertida, aqui a gente foca mais nas doenças retinianas que realmente precisam ser tratadas, precisam ser investigadas, precisam ser diagnosticadas logo no início. Mas voltando para essas principais, que são a retinopatia diabética, a degeneração macular e as oclusões venosas da retina. Elas, em geral, a gente vai fazer um primeiro tratamento com 3 injeções com intervalos mensais. Isso pode variar 3 a 4, dependendo do médico, dependendo do protocolo que ele está usando. Algumas vezes essas 3 a 4 vão ser suficientes, mas, por exemplo, na degeneração macular, vão ser necessárias bem mais injeções. Inclusive, abrindo esse adendo aqui sobre injeção para degeneração macular, os estudos têm cada vez mostrando que são necessários fazer várias injeções logo no começo do diagnóstico. Isso vai mudar o resultado final da visão. E eu já puxei aqui um pouquinho, mas quais são as principais doenças que tratam as injeções que a gente pode usar? São a degeneração macular relacionada à idade, ou a DMRI, como eu já falei, aqui a degeneração macular neovascular é a que mais vai usar a injeção. A retinopatia diabética também é uma que usa bastante quando tem edema macular associado. As oclusões venosas da retina também são muito frequentes e a gente vai usar bastante injeção para tratar. Outras menos conhecidas são a membrana do míope. Eu digo menos conhecida, mas na verdade elas são menos frequentes. Algumas uveites podem ser tratadas e algumas outras doenças retinianas também podem se beneficiar das injeções intraoculares. Mas o que a injeção faz e por que ela é tão importante? Em algumas doenças, ela tem a função de secar o líquido que se acumulou ali na região da mácula, que é a região que dá a visão mais importante, que é a visão Full HD da nossa visão, aqueles detalhes, as cores, a nitidez
a gente consegue através das células da mácula, e quando se acumula líquido ali, isso atrapalha muito essa visão de detalhes. Então, algumas injeções elas vão ter essa função. Outras funções são diminuir a inflamação. As injeções de corticoide, por exemplo, elas tanto diminuem o líquido como diminuem a inflamação. Tem várias ações juntas. E também uma ação muito importante é que tudo isso, que é a inflamação, o líquido, muitas vezes é por uma alteração da vascularização da retina. E muitas vezes vão ter vasos que se aproveitaram dessa desorganização estrutural da retina para crescer onde eles não deviam crescer. E aí a gente injeta as injeções, essas substâncias que conseguem estabilizar esses vasos e conseguem, às vezes, diminuir. Muitas vezes eles não vão sumir, mas eles vão regredir bastante, o que vai ajudar a melhora da visão. E aí vocês me perguntam sempre quais são os riscos das injeções intraoculares. Antes de eu falar dos riscos, eu queria te pedir que, se você ainda não curtiu esse vídeo e está gostando dele, curte ele aí, se inscreve no canal, aqui vai ter muita informação sobre doenças da retina e sobre como cuidar da saúde do seu olho. Muita gente ainda não sabe como cuidar, mas a gente vai mudar isso. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vai se beneficiar dessas informações que eu trago aqui. Mas vamos lá, quais são as complicações das injeções intraoculares? Existem diferentes complicações, elas podem causar inflamações, infecções, hemorragias, descolamento, mas isso acontece numa porcentagem pequena de pessoas e muitas vezes, como eu disse logo no começo, as injeções elas são tão benéficas, elas conseguem preservar a visão, em algumas doenças elas conseguem restaurar a visão, que os benefícios são maiores do que a porcentagem de risco. Mas, se você ainda está em dúvida sobre isso, converse bastante com o seu médico, porque ele vai poder te explicar tintim por tintim quais são realmente as complicações e quais são os benefícios para você, porque cada pessoa tem um tratamento diferenciado, apesar das injeções, as substâncias serem as mesmas. Então você deve estar se perguntando, o que eu posso esperar desse tratamento com a injeção, já que ele é tão revolucionário? Isso também depende. Por exemplo, se você é diabético e acabou de desenvolver um edema macular e tem a indicação de injeção, muitas vezes a injeção vai restaurar a sua visão ao que era antes. Mas se você já é um diabético que já está há muito tempo protelando esse tratamento, já está com essa alteração há muito tempo, muitas vezes ela não vai restaurar completamente a visão. Ela vai ou estacionar a piora, ou ela vai melhorar até um certo ponto, sem chegar aos 100%. A mesma coisa acontece com as degenerações maculares. As degenerações maculares neovasculares, que são as que são tratadas com injeção, elas são vasos que cresceram ali e a gente não consegue eliminá-los. Eles vão regredir e vai diminuir o sangramento causado por eles. Isso vai melhorar a visão, vai estabilizar a piora, mas muitas vezes não vai voltar ao 100% como era antes. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Se vocês ainda têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Também aqui na descrição do canal vai ter link para outros vídeos sobre doenças da retina e link para as minhas outras redes sociais, porque lá já tem bastante coisa para poder ajudar vocês a cuidarem bem dos seus olhos. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!